Aqui, rede social, internet, meio de comunicação que alcança o Brasil, países, pessoas. De todas as maneiras, eu estou com a escritura, a Bíblia de Jerusalém, aqui em Ezequiel 38, 39, onde fala desta batalha que, no meu parecer, será antes do milênio, possivelmente antes da grande tribulação. A grande tribulação, ela durará 3 anos e meio, 42 meses, como está lá em Daniel 7, o livro do Apocalipse 11, 13, né? Capítulo 13, porque no 11 fala de 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, cujas duas testemunhas, Eliahu e Moshe, Elias e Moisés, estarão aqui, né? E esse Elias aí, que vai estar aqui para os 144 mil, na minha Bíblia não tem Malahim, Malaquias 4, tem Malaquias 3, no capítulo 4. Nas outras versões da Bíblia, está aqui dentro do capítulo 3 desta Bíblia, né? Já expliquei isso, né? William Branham pregava Malaquias 4, sendo seu ministério, mas é uma correção que está sendo feita agora, né? Esse Elias que converteu o coração dos pais aos filhos, está em Lucas 1,17, foi o filho de Zacarias e Jeoanã Batista, se fala João Batista. E o Elias que vai trazer o coração dos filhos, os 144 mil, aos pais, a doutrina dos 12 apóstolos, é esse Elias que virá nesses 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Porque lá em Malahim, Malaquias está escrito: lembrai-vos de Moshe, Moisés e a lei que eu lhe dei no Monte Horebe, né? E nós sabemos que Kefa, que se chama de Pedro, juntamente com os 11 apóstolos, eles pregavam a Torá, né? A circuncisão. Já conosco, para nós, Deus enviou Shaul, Paulo, né? Shaul. Ele já pregava o evangelho da incircuncisão, não tinha Brit Milá, circuncisão, guarda do sábado, pagar dízimo. Não tinha. Paulo não implanta os 613 mandamentos da Torá para nós, os gentios, né? Implanta coisas da Torá, mas não tudo, né? Então, Elias virá. Está em Matitial, Mateus 17, 11. Elias já veio, foi Jeoanã Batista, que batizava no Jordão, inclusive André, irmão de Kefa, né? Virou discípulo de Mashiach Yoshua, e você fala o apóstolo João, mas acha ali Jeoanã, né? Também virou. André chamou seu irmão Shimon, né? E depois Mashiach diz: tu és Kefa, né? Não é Pedro. Pedro é latim, né? O romanismo, o cristianismo, a Igreja Católica Romana, modificando o que não poderia jamais ser modificado, que é o nome próprio de pessoa. Nomes próprios não pode ser transliterado, modificado, não se altera. Com o Brasil, eu moro no Brasil, sou brasileiro, contra o Brasil, eu já estive em 14 países: Uganda, África do Sul, Costa Marfim, Nicarágua, Peru, El Salvador, Equador, Colômbia, Venezuela,
Honduras, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, tantos países, né? E meu nome não alterou, era André na língua espanhola, na língua inglesa, na língua francesa. E eu tenho dito, se não, Emmanuel Macron já veio aqui. Foi chamado de Emmanuel Macron, né? Frederic Merz estava agora na COP30 lá, o chanceler da Alemanha. Ninguém mudou o nome dele, né? Se o Donald Trump vier no Brasil, vai ser chamado Donald Trump, né? Agora, se seres mortais, só porque são primeiros ministros, chanceleres, presidentes de nações, seus nomes não podem ser mudados. Agora, imagina o nome daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Yehoshua Mashiach. Por que mudaram? Quem mudou? Qual religião mudou? Por que mudou? Tudo foi mudado porque é Satanás, usando os gregos, né, que modificou Yehoshua Mashiach para Jesus Cristo. Depois a Igreja Católica Romana controlou a Bíblia e tirou a letra O, Jerônimo, né, no ano 382, sob a ordem do Papa Damaso, para traduzir a Bíblia Vulgata Latim do grego, não do hebraico. É quando ele tira a letra O de Jesus Christus, aí fica Jesus, né? Aí foi lá o Jean-Georges Tricino, pai da letra J, embaixador da Igreja Católica Romana, do Papa Leão X, que o enviou para a Alemanha em 1515 e 1524, na Alemanha ele muda a fonética da letra I para o J, né? A tampa do caixão. Está todo mundo morto, né? Quem crê em Jesus, no nome católico romano, né? Lembrando que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 2:21 que aquele que invocar o nome de Adon, Senhor, né? No português, mas é latim, né? No grego é Kyrios, no inglês é Lord, no hebraico é Adon. Aquele que invocar o nome de Adon será salvo. Por quê? Por causa do tetragrama Yod, He, Vav, He, a qual eu expliquei aqui que William Marion Branham, ao receber o sinal eterno, seu nome escrito, as 3 puxadas do seu ministério, lá em Montana, na divisa com o Canadá, Estados Unidos da América do Norte, realmente o Criador deu um sinal eterno a William Branham, mas nunca o Criador disse que o nome de William Branham salva. É o nome que salva. Não, ele pode ter recebido um sinal eterno, acredito. Mas o nome que salva está nas escrituras em hebraico, está no hebraico. Por isso que a Bíblia diz em Yehoanã, se fala João 4:22, que a salvação vem dos Yehudins, dos israelenses de Israel, dos hebreus. Temos que voltar ao hebraico. E Israel, Zacarias, né? 8:23 diz que 10 homens das nações agarrarão no vestido, na hora do vestido de um Yehudim, de um judeu, e vai dizer: não vamos soltar, porque você conhece a Deus. E o Brasil tem 50 milhões de descendentes de judeu. 70 mil vieram de Portugal entre os anos 1872 a 1972. Eu nasci em 1972, sem falar de 50 mil que vieram também, nessas datas aí da Europa, né? Vieram morar no Brasil, quando o Brasil era miudinho, pequenininha a população, né? Você entende, né? E além do mais, o Brasil tem a cruz do Cruzeiro do Sul sobre ele, né? Uma constelação, estrelas no cosmos, no universo, nessa nossa galáxia, forma uma cruz, né? É o único país do mundo que tem uma cruz, né? E a cruz
A mensagem da cruz é o poder de Deus. Eu não uso cruz e não vou usar cruz de madeira, nem no pescoço com corrente, nem no bolso, ou nem no carro, como fazia o William Branham. Ele colocava a cruz aqui no retrovisor do carro. Eu não vou fazer isso. Nós já temos no Brasil a cruz sobre nós, mostrando que tudo termina aqui no Brasil. A mensagem da graça, da Brit Hadashah, da nova aliança. Mesmo as 7 eras da igreja, né, que o William Branham pregou, o William Branham disse que o 7º anjo, que brilhava mais do que os outros 6 anjos, o William Branham dizia, eu estava no oeste, em Tucson, no Arizona, eu estava no oeste, mas o anjo vinha voando do leste. E o leste dos Estados Unidos é o Brasil, né? Que na profecia de 25 de novembro de 1960, em Shreveport, Louisiana, antes do irmão Branham, porque a profecia ela tinha que ser dada antes do irmão Branham começar a pregar. O irmão Branham explicou que quando um pregador está pregando, a profecia maior está falando, que é a Bíblia, a palavra de Deus. É a profecia das profecias. E quem tem dom deve respeitar. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Como o irmão Branham não tinha começado a pregar, houve a língua estranha, a interpretação da língua estranha, e aquilo virou uma profecia em inglês, né? Falando inclusive de Habacuque 2,14, né? Porque a profecia no final diz assim, abrirei os ouvidos, 25 de novembro de 1960, abrirei os ouvidos do meu povo na hora da meia-noite, e eles escutarão os sermões do Senhor aqui nessa terra chamada Brasil. Já foi chamado de Vera Cruz, acho que, não sei se é Pindorama, né? Ilha de Santa Cruz, mas por causa da madeira vermelha, o pau-brasil, ela é chamada de Brasil, né? Abrirei os ouvidos do meu povo na hora da meia-noite e eles escutarão os sermões do Senhor, né? Os sermões do Senhor. Isso vai vibrar e revibrar a nação inteira. E a glória de Deus estará aqui no Brasil como as águas cobrem os mares. Esse texto está em Habacuque 2,14. Toda a terra se encherá, será repleta do conhecimento de Jeová, como as águas enchem o mar. Então, Abacuque estava falando do Brasil na Bíblia, né? Quer dizer, a América do Sul não foi esquecida, né? E o que é isso? É o último reavivamento. Eu não tenho dúvida que é o reavivamento dos 7 trovões, né? Mas é uma pregação que vem para colocar o homem para usar a túnica, a mulher para usar a túnica, vestido. Vem para colocar a mulher para usar o véu em público, na rua, no centro da cidade, onde quer que seja, cobrindo os cabelos, a cabeça. Vem para você nunca mais pagar dízimos, né? Porque isso é para os levitas, os israelenses, não é para nós as nações, né? Hebreus 7,5, a carta que Shaul escreveu para os hebreus, as outras 13 cartas, Paulo não toca em dízimo, hora nenhuma, então não temos que pagar dízimo. Vem para trazer o ósculo santo na saudação, né? Vem para a mulher lavar os pés. Na hospitalidade, ou seja, retira o lava-pés, aonde o irmão Branham colocou depois do pão e do vinho na ceia, e traz para a hospitalidade, e quem faz o lava-pés é a mulher casada. É a mulher casada que pratica o lava-pés. Ainda lava os pés dos varões, dos santos, dos irmãos, dos homens, né? É 100% bíblica essa pregação, trazendo as escrituras. Vem para mostrar o Nil Cabo que o batismo de Atos dos Apóstolos 2,38, capítulo 8, capítulo 10,
2 em Jerusalém, 8 em Samaria, 10 em Cesareia, Cornélio, 19 em Éfeso, com Shaul, rebatizando os discípulos de João Batista, né? Tudo em nome de Yehoshua Mashiach, né? O nome que salva chega na última hora, meia-noite é a última hora. A meia-noite é a 0 hora. A meia-noite é o novo dia. A meia-noite é a nova mensagem. A irmã Brena falou em 4 de dezembro de 1965, 20 dias antes dele morrer. 7 dias com pães asmos, sem fermento, que você come hoje, não guarde para amanhã, queima com fogo, porque vem vindo aí uma nova mensagem, um novo dia, e será uma coisa nova. Profecia. Então nós estamos nessa 0 hora, né? Donald J. Trump não bombardeou o Irã com B-12 lá, as usinas nucleares do Irã, na Guerra dos 12 Dias. Ele não batizou, não chamou a operação americana de Martelo da Meia-Noite, enquanto Israel chamou o Rugido do Leão contra o Irã. O Hamas chamou o dilúvio da mesquita de Al-Aqsa. Israel, quando atacou o Hamas, chamou espada de ferro. Depois fez a operação de carruagem de Gideão, retirando os palestinos lá, fazendo eles se mobilizar, se movimentar de Gaza para a fronteira lá, próximo Rafa, né, próximo ao Egito. Eles vão dando o nome da operação. Não vê Donald Trump chamou a operação que ele vai fazer aqui na América Latina, na América do Sul, de Lança do Sul? Não está prestes a ocorrer aí um ataque à Venezuela? Ele já não disse que vai atacar por terra. Ele não ligou para o Nicolás Maduro e mandou ele fugir para a Rússia, onde está o Bashar al-Assad, da família al-Assad, que reinou mais de 50 anos na Síria, um ditador. Pois é, o Trump propôs, vai para a Rússia, né? Maduro, com aquelas dancinhas, provocando. Donald Trump disse que não sairá da Venezuela, jurou lealdade à Venezuela. E o que vai acontecer é que o mundo vai ver o que vai acontecer, né? O mundo verá isso. Eu estou com Ezequiel capítulo 38 aqui. Eu vi o Rabino Shapira, ele prega Yeshua. Como no Brasil, muitos movimentos já pregam Yeshua, né? Principalmente o judaísmo messiânico. Contudo, o nome Yeshua não tem as 4 letras do tetragrama. Yod, He, Vav, He. E por que não tem? Porque quando Alexandre Magno Grande invadiu a Judéia, quando os gregos, o bode lá lutou contra o carneiro, Daniel fala disso em Daniel capítulo 7, né? O carneiro era os medos persas, a Pérsia, né? De Dário, do rei Ciro o Grande, e o bode com um chifrão, um corno, um chifrão, era a Grécia, né? Que pisoteou o carneiro, né? Massacrou o carneiro. Porém, diz lá que o grande chifre seria arrancado. E no lugar nasceria 4 cornos, 4 chifres, né? Cassandro, Isamíaco, Seleuco, Ptolomeu, né? No Egito, né? Seleuco no norte. Eles dividiram o reino grego de Alexandre o Grande em 4 divisões, né? Porque quando Alexandre morreu, ele não deixou sucessor, né? Tinha conquistado a terra toda. Alexandre o Grande é superior a Napoleão Bonaparte, né? Que foi derrotado pela Rússia, pelos russos, né? Entrou com mais de 600 mil homens na Rússia. Hitler também tentou invadir Moscou, a Rússia, né? Mas perdeu. Foi derrotado, né, Hitler, né?
E Napoleão francês também foi derrotado, mas Alexandre o Grande não foi derrotado por ninguém, não. Seus 4 generais sucederam e a Bíblia fala, né? As Escrituras falam que do norte de Israel virá a besta, o chifre pequeno, né? Nos últimos dias, né? Nos dias finais, né? Contudo, quando Alexandre o Grande, a Grécia, os gregos conquistaram todo o Egito, toda a Judéia, até Israel, eles então mandaram fazer uma tradução do Antigo Testamento para o grego chamado de Septuaginta, né? E o que ocorreu? O 6º livro da Bíblia chama-se Yehoshua, com 8 letras, né? Você fala Josué, mas não tem a letra J no hebraico, né? No hebraico antigo, não tem o J, né? Não tem a letra J, né? Mas um Jesus Cristo que disse bem-aventurado. Você entende? Serão chamados de filhos de Deus. Não tem a letra J, né? Aí eles abreviaram o nome Yehoshua para o nome Yeshua, né? Era Yehoshua. Pode pegar uma Tanakh, o Velho Testamento que é em hebraico. Hoje já tem até em português aí a Tanakh nas livrarias. Você vai ver que o 6º livro da Bíblia não chama Josué e nem Yeshua e Alcha. Chama-se Yehoshua. Porque o nome do Salvador já tinha aparecido no Velho Testamento. O anjo que o Malá, Gabriel, vai dizer à Virgem Miriam, né? Põe o nome do menino, Matitial, Mateus 1:21, de Yehoshua. Não é Josué. Depois de Devarim, Deuteronômio, né, que é o 5º livro, vem Yehoshua. Então, veja, os gregos, os mesmos gregos que vai pegar o nome Yehoshua na Brit Hadashah, no Novo Testamento, e transliterar para Jesus, para o grego Jesus, Christus, esses mesmos gregos já tinham feito a abreviação do nome Yehoshua no Antigo Testamento com a Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego, só do Velho Testamento. Você entende? Então, o nome Yeshua não salva. O Yalcha não salva. E se você olhar no Talmud, que é um compêndio de 63 livros da Torá oral, lá os judeus, o judaísmo ainda retira letras, né? Porque não está nem Yehoshua, nem Yeshua, está Yeshu. Porque os judeus, o judaísmo sabe que Yehoshua tem Yod, He, Vav, He. Eles vão tirando o tetragrama. Eles vão arrancando letras para arrancar o tetragrama. Sem o tetragrama, Yod, He, Vav, He, não tem salvação em nome nenhum. O único nome na terra que tem tetragrama, as letras do tetragrama é Yehoshua Mashiach. Você não vê que é o diabo? O diabo é atrás disso? Com as mãos sujas, não? E o diabo sabe que o tetragrama apareceu aí no Velho Testamento. Você pega Gênesis 18, aqueles 3, o grego é ângelos, mas é Malá, mensageiro. Um deles era Yod, He, Vav, He. Os 2, Malá, mensageiro, vai a Sodoma. O que fica com Abraão, o original do hebraico, diz que o nome dele é Yod, He, Vav, He. Qual é o teu nome? Shemonte, Êxodo, Moisés perguntou ao Criador, Yod, He, Vav, He. É porque no Velho Testamento são mais de 70 títulos. São mais de 70 títulos, né? Eu sou, eu serei o que eu quiser ser. E você vai ver o Mashiach e Yehoshua usando esse título. Antes de Abraão existir, eu sou. Está aí no 4º Evangelho, capítulo 8, né? Versículo 24.
Antes de Abraão existir, eu sou. Ali é o tetragrama, gente. E Yeshua está usando o tetragrama. Eu vim em nome do meu Pai. Em outras palavras, eu manifesto o nome do meu Pai. Eu manifestei o nome do meu Pai, tornei conhecido aos homens que do mundo me deste. Eu vim em nome do meu Pai, é o Aná 8, o quarto Evangelho, 8:43, vocês não me receberam, outro virá no seu próprio nome, e a esses vocês, os iudinhos, os hebreus, os israelitas, os judeus, a esses vocês vão receber, né? Então, eu quero que sempre fique claro, o nome que salva nessa última hora, a hora da meia-noite, a hora final. A hora zero é um novo dia. O irmão Branham disse que viria uma nova mensagem, um novo dia, né? Mas nesse novo dia, o Apocalipse 3, versículo 20, diz que Mashiach estaria toque, toque, do lado de fora das igrejas, né? Do sistema do cristianismo, protestantismo, evangélico, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, na última hora, ele está fora. Ele já não suporta estar aí dentro, né? Ele esteve dentro de 6 eras, até com o William Branham. Mas o irmão Branham disse que ele não era a 7ª estrela, o 7º anjo. O irmão Branham apagou. Olha o livrinho aqui das 7 eras da igreja, seguidor de William Branham. Esse aqui é de Jeffersonville, Estados Unidos, né? Não tem o nome Branham aqui debaixo da 7ª estrela. Perguntas e respostas, número 12, referência, parágrafo 386. Irmão Branham diz, eu não sou essa 7ª estrela. Por isso que eu apaguei meu nome, né? Esse precursor ainda virá. Eu não tenho nada a ver com ele. Vou ser sincero, disse William Branham. Eu não tenho nada a ver com ele. Agora, desde 1971, aqui de Goiânia, Campinas, com o missionário Achier, Russell Martin e o Joaquim Gonçalves, e os líderes do Brasil, que prega a mensagem de William Branham, Manel Pontes, todo mundo faz o desenho em gráficas, pintura nos tabernáculos, e coloca debaixo da era de Laodiceia o nome Branham, mas não era para colocar o nome Branham. Está errado. Veja aqui a Voz de Deus, José Branham, o dono da gráfica Voz de Deus em Jeffersonville. Veja que ele obedeceu o pai dele, pelo menos nesse ponto. Joseph Branham, Billy Paul Branham, a família Branham obedeceu William Branham. Não tem o nome Branham. Aqui, ó, tá sem nome. Debaixo da 7ª estrela. Porque se os tabernáculos não vai corrigir, porque é um erro, muita gente já morreu desde 1971, são 54 anos, muita gente já morreu dentro dos tabernáculos, e milhares, dezenas de milhares ou milhões de pessoas já morreram crendo nesse erro que os pastores fizeram, que foi colocar o William Branham como 7ª estrela. Agora não tem mais jeito de corrigir. Pau que nasce torto vai morrer torto. Porque se vocês pegar a tinta e borrar, apagar o nome Branham nas pinturas dentro do tabernáculo, nos banners, nos pôster, nas fotografias que vocês fazem o desenho das 7 eras da igreja, a estatura do varão perfeito, o quadro da pirâmide, se vocês borrar, apagar o nome Branham, vocês vão despertar, pastores do tabernáculo, curiosidade nos fiéis, nos membros, porque eles vão entender que o irmão Branham não é a 7ª estrela. E vocês vão corrigir isso? Jonas Pimentel, aqui de Goiânia, vai corrigir isso? Joaquim Gonçalves já morreu, não teve, nem ouviu o que eu estou a pregar. Joaquim Gonçalves, aqui de Goiânia. Luiz Mendes, de Araçatuba, pastor Luiz Mendes vai corrigir. Pastor Adil, de São Paulo, capital, vai corrigir. Pastor Francisco Rodrigues de Melo, de Curitiba, vai corrigir. Pastor Sebastião Machado, de Teresina, vai corrigir. Vão apagar o nome Branham de debaixo da 7ª estrela, porque no livrinho aqui das 7 eras de Jeffersonville não tem. Se apagar, despertaria na mentalidade, na mente dos branhamistas, seguidores da mensagem de irmão Branham. Então, irmão Branham não é a 7ª estrela. E não é mesmo. Não é mesmo. É um erro gravíssimo.
Como eu disse, pau que nasce torto vai morrer torto. Erro por erro, já morreu milhares, milhões dentro dos tabernáculos desde 71, né? Isso eu estou falando de Brasil. Esse mesmo erro é cometido em todo o continente, em todos os países. Chama Abraão de sétimo mensageiro, sétima estrela. Então não tem como corrigir. Só o juízo final. Aí então é perdição, está perdido, não tem esperança, não tem salvação. Porque Deus não vai fazer conluio com pastores de tabernáculo, sendo que a coisa está clara, não tem o nome Brana debaixo da sétima estrela. Então Deus não vai coluiar, não vai concordar com mentira, com erro. Se não tem, não era para ter, não era para pregar que irmão Brana era a sétima estrela. Quando eu estava aí no tabernáculo, eu ouvia Joaquim Gonçalves, Luiz Mendes, todo mundo dizendo que William Brana é o sétimo anjo. Eu também saí pregando que irmão Brana é o sétimo anjo. Mas Deus teve misericórdia de mim, da minha alma, me deu graça. E agora eu estou mostrando o erro para ser corrigido. Diga-me se isso não é 7 trovões. Se os 7 trovões não viria para colocar a coisa em ordem. Se isso aqui não fosse 7 trovões, eu não sei o que é 7 trovões não, gente. Os 7 trovões não são as 7 vozes de Deus, não é a voz de Deus. O trovão, lembrando, não disse? Quando o selo foi aberto, houve um trovão, a voz de Deus. E para que vem o trovão? Para revelar. E agora está sendo revelado, está sendo mostrado. Quem terá a humildade de corrigir isso? E como os pastores do tabernáculo vão acreditar no que eu prego se eu fiquei 10 anos no Cacu Filipe, pregando na porta de tabernáculos? Como que vão acreditar no que eu estou a pregar, com um precedente que eu tenho, que eu carrego? Mas Shaul carregava um precedente. Ele autorizou a morte de Estevão, ele era fariseu. Os irmãos e irmãs na congregação primitiva, na comunidade primitiva de Atos, tiveram dificuldade em acreditar em Shaul, né? Será que ele está convertido mesmo? Será que ele não é um espião disfarçado aqui, na comunidade, na congregação? Será que ele está convertido mesmo? Foi ele que autorizou, lê Atos dos Apóstolos 8, versículo 1. Ele autorizou a morte de Estevão. Está escrito na Bíblia, não teve como Shaul apagar isso não. Era um precedente. Mas lá de Atos dos Apóstolos, na congregação, os irmãos e irmãs, os apóstolos, venceram, superaram isso. Não ficaram com esse julgamento, não, ele esteve no Cacu, não, ele pregou aqui na porta do meu tabernáculo aqui, fez pregação, desafiou nós, esse pregador André Luiz Nunes, só por causa disso. E agora não dá para acreditar nele, ele é louco, ele não é certo da cabeça, ele não é certo dos miolos, da ideia dele, é? Então vocês irão para o inferno, seguidores de William Branham, vocês vão deixar de corrigir as coisas só por causa disso. Só por causa disso. Eu não fui nem como o profeta Isaías, que andou 2 anos e meio nu, sem roupa nenhuma no corpo. Você vai me chamar de neurótico, de louco? E se você tivesse que ouvir a pregação do profeta Isaías, 2 anos e meio nu, despido, sem roupa nenhuma, era um sinal de Jeová para Israel, e tantos outros sinais que eu poderia falar aqui nessa hora, você chamaria de neurótico, não? O profeta Ezequiel, sentado lá, deitado sobre tijolos, Deus mandando ele comer fezes humanas, excremento humano. Ele pediu para trocar, eu nunca comi isso, Adonai, muda para excremento, fezes de gado, não?
Você chamaria o profeta... Eu não sou profeta, eu estou citando os profetas, mas eu não me vejo como profeta, eu não me declaro profeta, eu não me considero profeta, eu só sou um pregador, se você quiser saber, né? Eu sou um pregadorzinho que está pregando aqui nessa hora. É insignificante. E vou fazer agora, dia 12 de dezembro, 3 anos e 5 meses de pregação. E o ministério de um homem, diz William Branham, dura 3 anos e 6 meses. Então eu estou terminando, né? Estou finalizando. Se isso aqui, não vou nem afirmar que é um ministério. Porque quem pode confirmar é o Criador, né? Mas que isso aqui é a palavra original, então eu estava ouvindo o Rabino Shapira, né? Ele viaja o mundo todo, ele escreve livros, né? Ele vende livros, não dá nem para ler os livros dele, né? Queda do Edom. O Edom ele diz que é os Estados Unidos. O Edom, né? Esaú, ele fala que é o mundo islâmico. Na visão do Shapira, esse rabino que se diz messiânico, que prega Velho e Novo Testamento, mas ele usa Talmud, as Midrash, Zohar, ele usa todos os livros, fora da Torá, e prega Yeshua, mas Yeshua não tem, eu digo, afirmo, não tem o tetragrama, Yod-He, Vav-He, e Yeshua 6 letras, né? Ou seja, os gregos já tinham alterado o nome Yehoshua, que tem um tetragrama, para Yeshua. Aí no Talmud, a Torá oral ficou Yeshu. Porque os gregos vão arrancando letras do nome, e porque até os judeus arrancam letras do nome, por causa do tetragrama sagrado. Porque se pregar o nome que tem um tetragrama sagrado, qual é? Yehoshua. Aí você pode ser salvo, homem e mulher. Aí os gregos não querem isso. O catolicismo mudou para Jesus. Jesus criou a letra J, Jean Tricino, mudou para Jesus. Aí não tem como ser salvo. Os gregos arrancaram letras exatamente para você não ser salvo. Os católicos arrancaram letras exatamente para você não ser salvo. O judaísmo, os rabinos arrancaram letras. Daí que essa história de eu prego Yeshua, Rabino Shapira, Rabino e Yosef Baruch, né? Aqui do Rio de Janeiro, que está em Nova York, eu prego Yeshua. E quando eu vejo eles pregando, eu sei que está abreviado. Se você for para a sinagoga, eles vão chamar de Yeshu. Aí é menos letras ainda. É uma forma de você não ser salvo. É uma forma de você não ser salvo. E aí ele disse que Esaú, Esav, e Edom dos Estados Unidos, Esav é os islâmicos. Diz que está havendo uma aliança entre o islamismo, os muçulmanos e os Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump recebeu um jihadista, Ahmed al-Shara, né, que do nada esse homem virou o presidente da Síria, né, que está ao norte de Israel, Damasco, a capital, cujo o profeta Isaías, capítulo 17, versículo 1, leia na Bíblia, diz que Damasco vai virar escrombo, vai ser destruída 100%. Algo vai acontecer em Damasco. Além de que Daniel 8:9 disse que a besta vem do norte de Israel. Ou do Líbano, o Papa Leão XIV esteve no Líbano. Ou da Turquia, o Papa Leão XIV esteve na Turquia, né? Esteve em Niceia. William Branham disse que Niceia é na França, um erro geográfico. Niceia é próximo a Constantinopla. Istambul é na Turquia, né? Fez 1700 anos do concílio de Niceia. E o Papa foi lá rezar, fazer os rituais, tal como Francisco, que morreu, fez aqueles rituais no Vaticano, abrindo portas. Vocês lembram? Que logo depois que ele abriu aquelas portas, ele morreu. Fica de olho nesses rituais que o Papa faz, né? Ele foi fazer ritual
ritualismo em Niceia, onde ocorreu o Concílio de Niceia no ano 325, onde foi criada, inventada a doutrina da Trindade, o caixão, porque o nome de Jesus, a letra J, é Jean Jorge Tricino. O Papa Leão X enviou ele para lá, ele é o pai da letra J, esse embaixador da Igreja Católica. O nome de Jesus é a tampa do caixão, onde você está guardado, foi pregada a tampa do caixão. Se você não abandonar o nome de Jesus, que é a marca da besta, você irá ao inferno, ao lago de fogo. É a tampa do caixão. Se alguém receber a imagem da besta, o tal vai sofrer no lago de fogo, enxofre de dia e de noite, o tormento. A Bíblia diz isso, gente. É a marca, a maior marca do catolicismo. A prova está aí. O Leão XIV, Robert Francis Prevost, de Illinois, cidade de Chicago, anulou o título de corredentora de Maria. Diz que quem salva a humanidade é só Jesus. Só Jesus? Olha, essa é na pregação de William Branham. Mas o William Branham estava lá no tempo do Papa Paulo VI. Né? Quantos papas vieram depois de William Branham até hoje? Esse Papa dos Estados Unidos, que inclusive é uma profecia de William Branham, em 19 de dezembro de 1954. William Branham diz assim: e eles vão colocar lá um Papa dos Estados Unidos, e depois eles trarão a imagem da besta. Então, o Shapira diz, o Rabino Shapira, se quiser ver, está no canal dele aí, ele diz que esse é o último Papa, o Leão XIV. Você está profetizando, né? Talvez ele nem conhece o William Branham. Né? O William Branham diz que depois de um Papa americano dos Estados Unidos, eles trarão a imagem da besta. Você não é obrigado a crer no que eu estou a pregar, mas o nome de Jesus, a letra J, cujo pai da letra J é Jean Jorge Tricino, embaixador da Igreja Católica Romana, enviado à Alemanha em 1515 pelo Papa Leão X, o mesmo Papa Leão que queria queimar Martim Lutero. Ele é que modifica o I para o J, e agora você tem o nome de Jesus. Está impregnado, intoxicado na sua alma, no seu espírito, ninguém arranca. E por que não arranca? Você vai dizer assim: o nome de Jesus cura. Olha o Cacu Felipe fazendo cura. A mamba africana, a grande mamba africana. O Mambrana viu a visão de uma cobra, uma serpente vindo da África. Olha ele fazendo cura à torta direita em nome de Jesus Cristo. Não, eu não vou largar, você diz, porque o nome de Jesus Cristo já me deu bênção, prosperidade, milagre, já vi expulsar demônio, fazer milagre, já vi profecia em nome de Jesus Cristo e se cumpriu. Então vai no caminho de Roma, vai no caminho de Jean Jorge Tricino, vai no caminho do Papa Leão X, vai no caminho do Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, que só Jesus salva. Vá. Eu volto a Keilah primitiva, a Keynesian primitiva, a congregação em comunidade primitiva. Eu volto aos Ihudim, aos hebreus, aos relenses. Eu volto a Yod He Vav He, que só o nome Yehoshua contém. Nesse nome pertence o tetragrama, né? O nome do Pai foi dado para o Filho, né? As letras sagradas. E Yehová, Deus único e Pai. E Yehoshua, o Shin aí, o Shua quer dizer Yehová salva, né? Eu volto à palavra original. Então, aqui Ezequiel, porque o Rabino Shapira, ele fala que o cristianismo e o islamismo, os muçulmanos vão se unir, e um lado do cristianismo, o lado do islamismo formará o Gog e o Magog, e essa será a terceira guerra mundial. Eu discordo do Rabino Shapira aqui. Eu discordo, né? Eu discordo do Shapira, que prega que o Edom é os Estados Unidos. Eu já disse que os Estados Unidos é um leão, né? Porque vem da Grã-Bretanha, né? Tem a ver hoje com o Reino Unido, embora ele é independente, né? A bandeira, o brasão do Reino Unido, da Grã-Bretanha são leões. Países que falam inglês, Canadá,
Nova Zelândia, Austrália, antes dos Estados Unidos, tudo fala inglês, eram leõezinhos da Grã-Bretanha. Porém, em 1786, George Washington, na Guerra da Independência, os Estados Unidos, com a ajuda de soldados franceses, derrotou a Grã-Bretanha e se tornou independente. Tem 249 anos. Os Estados Unidos vai fazer 250 anos de independência, né? O ano que vem. Porém, o Império Americano vai chegar ao seu final. E quem vai exterminar, destruir os Estados Unidos é a Rússia. Se não for com Vladimir Putin, pode ser com o vice lá, o que já foi presidente lá, Dmitry Medvedev, né? Mas vai haver uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. Desde daquela madrugada de 5 de novembro de 2024, antes da eleição, foi na madrugada, antes da eleição americana, eu coloquei o sonho aqui, que eu vi Donald Trump num pequeno lugar onde ele estava explicando a palavra, e ele estava com um vaso branco. O vaso branco é a paz. Porém, ele estava perturbado porque o vaso não tinha tampa e não tinha fundo. E ele estava perturbando o ambiente lá, o recinto, o lugar onde estava. Eu fui pedir para retirar ele. Quando foram retirar, ele já não estava mais com esse vaso branco, sem tampa e sem fundo. Agora era uma espada enorme na mão de Donald Trump. Espada é guerra, o vaso branco é a paz. Veja, ele mandou Steve Witkoff e Jared Kushner ontem para a Rússia negociar cara a cara com Vladimir Putin. Mais uma vez a negociação fracassou. E sempre vai fracassar essa negociação, porque eu vi Donald Trump com um vaso branco, quer dizer paz. Só que o vaso não tinha tampa e não tinha fundo. E ele girava esse vaso na mão dele, tentando resolver a paz, mas não consegue trazer a paz. A Rússia disse: se a Europa quer guerra, estamos prontos. A Alemanha disse que já tem 800 mil soldados para combater e guerrear contra a Rússia. A Rússia não vai parar na Ucrânia. Ela não vai parar nem nos Estados Unidos, nem na Europa. A Rússia ela só vai parar quando cumprir Ezequiel 38, 39. Lá nos montes de Israel, a Rússia vai cruzar o Estreito de Bósforo na Turquia. A Rússia vai chegar ao Mar Mediterrâneo. Vai acessar o Mar Mediterrâneo e ao leste do Mar Morto, Ezequiel 39. Lá diz que ao leste do Mar Morto haverá o Vale do Oberim, dos viajantes, e ali o Gog. O Gog, que é a Rússia. Que a batalha contra Gog e Magog é depois dos 1000 anos. Aí o William Branham explicou isso aí. Ele diz que durante 1000 anos, todas as vítimas súditos de Satanás, suas almas estão no inferno. O diabo está acorrentado durante 1000 anos, um milênio na terra. As vítimas de Satanás estão no inferno e o diabo vai esperar a ressurreição da matéria. E quando a matéria ressuscitar, aí a Bíblia diz que Satanás vai juntar como a areia da praia, gente, povos do mundo inteiro, dos 4 cantos da terra. Aí é Gog e Magog. E vai contra o arraial, o acampamento, na cidade amada. Para a guerra de Gog e Magog. Alguém... TikTok é difícil. Alguém está tentando barrar minha live aqui, né? Deixa eu tentar resolver isso. Deixa eu ver se continua aqui. Você entende? Essa é a guerra de Gog e Magog, é dos 4 cantos da terra. Não sou eu que diz, é Apocalipse 20, mas aqui Ezequiel 38:6, 38:15.
E Ezequiel 39, versículo 2, você pode ler na Bíblia aí. Não vem, o Gog não vem dos quatro cantos da terra. A Bíblia é clara, vem do extremo norte de Israel. Leia Ezequiel 38, 6, 38, versículo 15, 39, versículo 2. Não vem dos quatro cantos da terra. Quem está ao norte de Israel? Líbano, Turquia e Síria. A Síria é dirigida por Ahmed al-Sharaa. Foi o Donald Trump que colocou ele lá. Recebeu ele na Casa Branca, isso é verdade. Jogou até perfume nesse Ahmed al-Sharaa. Esse homem era da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden. Ele trouxe a Al-Qaeda, ele é fundador da Al-Qaeda na Síria, do HTS, né? Estado Islâmico. Esse homem cortava a cabeça, gente. Como é que pode um homem que cortava cabeças ser recebido com honras na Casa Branca? Tudo bem, ele não entrou pela porta da frente, mas ele entrou no salão oval, lá no escritório de Donald Trump. Trump ainda jogou um perfume, uma colônia nele, né? Um cortador de cabeça, porque a Al-Qaeda corta a cabeça. O Estado Islâmico corta a cabeça, o HTS corta a cabeça. Os jornalistas deveriam ter perguntado a Ahmed al-Sharaa. Eles perguntaram assim: você participou do atentado de 11 de setembro, a Fox lá, uma televisão? Não, deveria perguntar assim: quantas cabeças você já cortou de mulheres, homens, até hoje? Quantas pessoas você matou? Aí vem com essas perguntinhas, como que dirigido pelo governo americano. Vocês estavam, não, lá no 11 de setembro, quando os terroristas do Osama Bin Laden derrubou as duas torres gêmeas? Não, eu não estava lá não, eu não participei não, eu tinha 19 anos de idade. Ah, me poupe, gente. Me poupe. E o Trump vem dizer assim: não, eu tenho que colocar um homem autoritário lá na Síria, em Damasco. Autoritário? Pois eles mataram, outro dia, 6 soldados israelenses ali no Monte Hermon, nas colinas de Golã. Ninguém falou nada. Israel invadiu semana passada em uma operação secreta especial dentro da Síria. O que Donald Trump fez? Mandou Benjamin Netanyahu e o exército de Israel sair da Síria. Saia da Síria! Porque a Ahmed al-Sharaa vai assinar os acordos de Abraão. Você está pensando que Donald Trump está a favor de Israel? Assinando acordo de paz no Egito? Netanyahu nem foi. Ia. Quando ele falou que ia, Erdogan da Turquia diz: se ele pisar o pé aqui no Egito, não? No acordo, o Trump diz assim: um acordo eterno de paz. Erdogan diz: eu volto para a Turquia. Outros líderes também disseram, árabes, né? Se ele vier, nós vamos embora. Aí na última hora ele desistiu de vir, Benjamin Netanyahu. Porque nem Donald Trump suporta ele, nem o mundo árabe suporta Benjamin Netanyahu. Nem Donald Trump está a favor 100% de Israel. Eu disse, e volto a repetir, esse plano aí de 5 anos, ele pode perfeitamente mudar e virar o plano, o acordo, a aliança de Daniel 9:27. Se já não for, né? Porque a primeira parte é só 3 anos e meio, é 7 anos o plano, o acordo. Esse do Trump é 5 anos, mas pode prorrogar. Muito embora ele é de 5 anos, mas o plano só teria que durar 3 anos e meio, a primeira parte, porque a Bíblia diz assim: na metade da semana quebrará a aliança, o acordo, o plano. E aí então começará a grande tribulação nos últimos 3 anos e meio. Mas é claro que o templo, o terceiro templo, tem que estar pronto. Então, se esse plano, eu tenho pregado, se esse plano aí é, Daniel, o acordo de Donald Trump no Egito, com 20 países, a maioria árabes, se isso aí é Daniel 9:27, o terceiro templo vai vir, gente. É claro que eles não vão dizer, eles vão dizer assim: não, a primeira fase o Hamas devolve os reféns, desarma o Hamas. Segunda fase, nós vamos trazer o Tony Blair, da Grã-Bretanha lá, o escocês, que já foi primeiro-ministro da Inglaterra, da Rainha Elizabeth, para ser o prefeito, governar Gaza. Olha o perigo aí, porque o nome dele não é Tony Blair, é Anthony Lincoln Blair.
Dá 666 o nome dele se você transformar em letras hebraicas, porque cada letra hebraica tem uma numeração. O Vav, por exemplo, é o número 6, né? Vav, seria www, né? Na internet você não digita, você está digitando 666, muitos pregam que o 666 a besta é a internet. Outros dizem que é o celular. O irmão Brana pregou como pregou os adventistas, Vicarius Filii Dei, na coroa, lá no trono do Papa, né? Nero, César, Nerão também dava 66. Erdogan também dá 666. Erdogan da Turquia, estou dizendo, o mundo está cheio de 666. Mas Donald Trump, na segunda fase, em Gaza, antes de reconstruir, se é que já não começou a fazer cidades inteligentes na faixa de Gaza, né? Já está começando a fazer duas ali vizinho ao Egito, Rafa, né, na fronteira, dentro de Gaza, né? Na segunda fase ele traz o Tony Blair, que apoiou George W. Bush na guerra contra o Iraque e morreu 1 milhão de iraquianos. Crimes de guerra, mas esses homens sempre se livram, né? Esses primeiros-ministros, presidentes, você vê que é difícil ir para cadeia. Só no Brasil aqui é que o Jair Messias Bolsonaro foi para cadeia, o Luiz Inácio Lula da Silva foi para cadeia, mas esses grandões aí, veja só, o TPI, Tribunal Internacional de Guerra em Haia, na Holanda, já condenou Vladimir Putin como criminoso de guerra, já condenou Benjamin Netanyahu como criminoso de guerra, com crimes de guerra, mas não vão preso. Tony Blair, não vão preso. Você entende? Eles sempre escapam da prisão. Então veja, o mundo está cheio de 666. É a hora. Eu não tenho dúvida que a hora se aproxima, né? O momento final está se aproximando. Eu não tenho dúvida disso, né? Porém, eu não vou pregar. Eu ouço pregadores, mas eu não concordo. Ouço rabinos, padres, pastores, não concordo. Dizer que Gog e Magog é a terceira guerra mundial. Não é. A terceira guerra é o Armagedon. É quando as águas do rio Eufrates se secarão. Na sexta taça, isso ainda não aconteceu. Então os reis do Oriente, China, Japão, Coreias, cruzarão o Eufrates. O Gog, a guerra, só o Gog, não é Gog e Magog. Só o Gog de Ezequiel 38:6, 38:15, 39, versículo 2, ele não vem dos quatro cantos da terra. E não junta pessoas, exército como a areia da praia, não. A guerra do Gog, só o Gog, Ezequiel 38, 39, Ezequiel, ele traz numerosas nações, diz a Bíblia. A Rússia vai vir com numerosas nações para o Mar Morto, ali ao leste do Mar Morto, ali no Vale do Oberim, onde os russos vai ser sepultados. A Bíblia diz que gastará 7 anos queimando as armas dessa guerra contra o Gog. Gastará 7 meses enterrando cadáveres. Israel vai gastar 7 meses enterrando cadáveres. Não é o que digo, não, é a Bíblia. Já a guerra do Gog e Magog, que é dos quatro cantos, fogo e enxofre cairá. Quando eles tentarem invadir o arraial, no milênio lá, a cidade santa, Jerusalém, lá já diz fogo e enxofre, não vai precisar nem sepultar. Vão ser exterminados. Depois do milênio, Gog e Magog, como a areia da praia, dos quatro cantos da terra, já a guerra do Gog. E Ezequiel 38, 39. O Gog, esse aí é a Rússia, o rei do norte só vem do extremo norte de Israel. Esse aí Israel vai ter que enterrar. E gastará 7 meses enterrando cadáveres. Não vai poder ficar um osso exposto, né? Vai ter que enterrar tudo. É a Bíblia que diz, não sou eu, leio a Bíblia. Tem que fazer essa diferenciação. Contudo, o Islã tem o seu papel no tempo do fim, porque o quarto cavaleiro na Bíblia de Jerusalém, ele é verdoso no espanhol, não é amarillo, amarelo. Como pregou William Branham, baseado na Bíblia King James, né?
Scofield. Na minha Bíblia de Jerusalém, ele é esverdeado. É a cor da capa do Alcorão de Muhammad, de Maomé. É a cor da bandeira da Liga Árabe. Da bandeira da Arábia Saudita, é toda verde. Mas ele não vem da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita está no oeste de Israel. E Daniel 8:9 diz que a besta está no norte. O Líbano, ou Síria ou Turquia. Um desses 3 países sairá o chifre pequeno, a besta, o anti-Mashiach. A Arábia Saudita, embora a bandeira é toda verde, tem Meca, a Kaaba, a Pedra Preta, onde todos os muçulmanos, 2 bilhões de muçulmanos devem ir peregrinar pelo menos uma vez na vida. E tem Medina, a cidade de Medina, onde está enterrado o corpo do profeta Muhammad, de Maomé. Mas a Arábia Saudita está no oeste, né? Leste-oeste. Ela é o Dadã lá, que... Leia lá Ezequiel 38, Sabá, Dadã, quando vê os russos vindo rumo ao Mar Morto lá, porque as grandes riquezas de Israel estão dentro do Mar Morto, né? Minerais, elementos minerais, que hoje agora a guerra é por terras raras. Os 18 elementos, mas o Mar Morto tem mais do que terras raras. Tem as coisas mais preciosas, os minerais mais preciosos. Leia lá, então, a Arábia Saudita lá, Dadã, Sabá vai dizer, o que você vem fazer aqui? Rússia, Gog, rei do norte, vieste atrás dos despojos? Essa é a Rússia vindo. A Arábia Saudita vai reclamar. Ela está até no BRICS, né? Faz parte do BRICS. Embora os 5 países que têm veto, de vetar um membro, embora o Brasil vetou a entrada da Venezuela no BRICS. O Lula, na reunião do BRICS na Rússia. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como na ONU tem 5 países que têm veto. Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra, né? E França, né? Também no BRICS, 5 países têm direito de vetar. Um país entrar ou não no BRICS. E o Brasil vetou a Venezuela. Não deixou a Venezuela entrar porque o Lula disse que o Maduro não mostrou as atas da eleição na Venezuela contra o Edmundo Gonzalez, né? Que dizem que ele ganhou, né? Então essa é a situação do mundo. E o Islã deve crescer, gente. Quem acabará com os Estados Unidos é a Rússia, mas o Islã deve crescer como está crescendo aí na Casa Branca. Ahmed al-Shara, que era da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, do HTS, foi recebido por Donald Trump em Nova York. Zohran Mamdani, um muçulmano declarado, ganhou a prefeitura de Nova York, né? Sinal de que o Islã, os muçulmanos, o islamismo vai crescer mais e mais. Já está grande na Europa. Porque os europeus não querem ter criança, não querem ser mãe, as mulheres europeias. Não querem ser pai, os homens europeus, da Suíça, da Alemanha, da Bélgica, do mundo europeu, da Noruega. E os muçulmanos lá, tome-lhe filhos. Ainda você sabe que o muçulmano tem várias mulheres, né? Já são milhões e milhões na Europa. Mais cedo ou mais tarde já pode fazer uma jihad, controlar países. Não é à toa que o mundo europeu quer fazer como Donald Trump, quer expulsar os migrantes. Mas como é que vai expulsar muçulmanos? Se eles nasceram na Alemanha, na Itália, na França, na Polônia, na Noruega, como é que vai expulsar? Se são muçulmanos e de pais muçulmanos que vieram como imigrantes e já são milhões na França, na Itália. Essa não era a tática do Corão? Não era assim que eles iriam conquistar o continente europeu? E agora querem conquistar o continente norte-americano, dos Estados Unidos? Não é gerando filhos? Gerando crianças? Ou seja, ganhando do lado de dentro, nascendo crianças, derrotando um país, um continente pelo lado de dentro. Sempre foi dito que essa era a tática. Porém, a Bíblia diz que aí vem
o quarto cavalo esverdeado, né? O nome do cavaleiro que monta no cavalo esverdeado é morte. O Sheol, o inferno o acompanha. Ele vai matar um quarto, 25% da humanidade, com espada, pestes, com feras da terra, com fome, né? A fome virá. Já estamos na grande tribulação? Não. Sem a construção do terceiro templo, a besta não aparece. A besta está no mundo? Provavelmente que sim. Mas não vai mostrar sua face, sua cara, a não ser nos últimos 3 anos e meio. Então, o que é Donald Trump? Ele é um precursor para a besta. Ele está preparando tudo aí. Jared Kushner, Steve Witkoff, inclusive são judeus, né? Jared Kushner, Steve Witkoff, esses sionistas todinhos aí, Marcos Zuckerberg aí do Facebook, a maioria é judeus, são sionistas, eles que estão preparando o terreno. É claro que eles vão preparar o terreno, vão construir o terceiro templo, o Beit HaMikdash, vai dizer assim, não, é Mashiach que vai vir, mas não é Mashiach. Mashiach já veio. Mashiach foi crucificado. Mashiach profetizou, não vai restar pedra sobre pedra desse segundo templo aqui do grande rei Herodes. Eles vão fazer terceiro templo, mas eles vão tomar um choque, uma surpresa. Porque é um assírio da religião muçulmana. Então eu posso dizer um islamita, mas é assírio. Saiu de Ninive, Naum, capítulo 1, versículo 11, ou Naum 3,19, a Assíria foi ferida de morte, sua ferida não tem cura, mas a Bíblia diz que uma das 7 cabeças da besta vai ser curada. Né? Isso não é o Egito, não é Roma, não é Grécia, não é a Pérsia, que é o Irã. Isso é a Síria. Das cabeças da besta, o único império que não existe hoje, mas tem o DNA. Pessoas têm um DNA da Síria, né? Está aí. E vai aparecer esse assírio. Miqueias 5,5 fala, o profeta Isaías fala desse assírio. Ele saiu de Ninive. Ninive foi fundada, criada por Nimrod, o mesmo que criou a Torre de Babel. Então vai ser um homem do mesmo DNA de Nimrod. E Nimrod era filho de Cã, filho de Noé. De Cã vem Misraim, o Egito. De Cã vem quem? Vem Cuxi, pai de Nimrod, que é a Etiópia, né? Hoje seria Eritreia, Sudão. Mas Nimrod foi para Ninive, atual Iraque, Babilônia, né? Construiu Ninive. Ninive hoje só é ruínas. Construiu a Torre de Babel, ruínas. Mas a Bíblia diz que ele já saiu de Ninive, né? Para onde? Daniel 8,9, para o norte de Israel. O DNA dele leva ele para o norte de Israel. Ou não é para a Casa Branca? Não. Não é para o Kremlin na Rússia? Não. Não é para o Palácio Eliseu lá na França? Não. O DNA dele leva ele para o norte de Israel. Ou Líbano, ou Turquia, ou Síria. Saiu de Ninive, né? O filho de Belial, o ímpio. O maquinador do mal, que maquina o mal contra Jeová. Paulo chamou de o adversário, o homem do pecado. O filho da perdição, o iníquo, que se sentará no templo de Deus, querendo ser Deus, e trará a pena de morte para quem não adorar Ele. Isso está chegando. Todos os que foram decapitados, degolados, diz a Bíblia, ressuscitaram, Apocalipse 20, para reinar 1000 anos. Quem é que mata cortando o pescoço? É o Islã. Vai ser o quarto cavalo esverdeado. Vai ser essa religião que hoje é a maior religião da terra, está crescendo. Vai se unificar, unir, cristianismo. O que o Papa foi fazer na Turquia, no Líbano, ele só não foi na Síria. Porque na Síria quem dirige é um ex-fundador da Al-Qaeda, do Estado Islâmico. O que o Papa vai fazer na Síria, em Damasco? Se antes tinha 200 mil cristãos, acho que hoje não tem 2 mil. Se o Islã está ali matando tudo. Mas ele foi na Turquia. 40 paróquias católicas só. 30 mil católicos para 80 milhões de muçulmanos na Turquia.
O que ele foi fazer na Turquia, lá no Líbano? Acordo, aliança. As religiões estão se unindo. Esse é o Papa que depois que fosse colocado, Mambrand diz virá em Mar da Besta. Ele foi fazer ritual ecumênico, ecumenismo em Mar da Besta. Uniu cristãos, cristianismo com ortodoxo, com religião muçulmana. Dizer para os judeus, vocês queiram um Estado palestino, um segundo Estado palestino, só assim haverá paz. Qual será a moeda de troca, não? Porque mesmo no plano de Donald Trump tem lá a vinda de um Estado palestino, que Israel trocará em troca para aceitar. Benjamin Netanyahu diz que nunca vai aceitar. Mas eu não sei o que vai acontecer, mas se tiver que aceitar, o que os judeus vão requerer? Será que os judeus vão dizer, tudo bem, vocês estão brigando, estão forçando um Estado palestino? Também nós vamos requerer a construção do terceiro templo, né? Como moeda de troca, né? Israel vai cobrar alguma coisa. É o tempo do fim, essas coisas eu tenho que pregar. Eu tenho que alinhar, eu tenho que colocar o pingo no i, colocar em ordem, porque rabinos, padres, pastores, teólogos estão pregando, mas estão pregando tudo errado, gente. Romanos capítulo 10, versículo 19, Paulo diz assim, mas digo, porventura Israel não soube, primeiramente diz Moisés, Moshe, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que tem a antiga aliança, mas na nova aliança vem um povo que vai fazer ciúmes no judeu. Que povo é esse? Jacob, que você chama de Tiago, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, ele disse, Deus, Jeová, o Criador, está chamando dentre os gentios um povo para o seu nome. E qual nome? Aí eu vou fazer as perguntas, porque Paulo disse que um povo que não era hebreu, Yehudim, israelense, iria provocar ciúmes em Israel. Na nova aliança, no novo pacto, na Brit Hadashah, com Paulo, a coisa virou para os gentios, o jambuzeiro bravo. Os ramos da oliveira silvestre fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Yehoshua Mashiach, enquanto que os ramos originais foram cortados, os judeus, porque Jeová não está tratando com Israel, ainda estamos na 7ª era, Laodiceia, ele está tratando com os gentios, logo ele vai virar-se para os judeus com as 2 testemunhas, Moisés e Elias, ainda que Israel seja como a areia da praia, só o remanescente, o resto, 144 mil, será salvo. Ou seja, é quando os ramos originais voltam a ser enxertados em Yehoshua Mashiach. Mas agora ainda é nós, os gentios, o jambuzeiro bravo. Ainda não é com Israel. Mas Jacob disse, pode ler em Atos 15, o Criador, Deus, está tirando dentre os gentios um povo para o seu nome. Então, eu devo fazer essa pergunta aqui. Você acha, católico, que batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você provoca ciúme em algum judeu? Ou você, evangélico, protestante, batista, metodista, adventista, anglicano, episcopal, presbiteriano, você acha, luterano, que batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você causa algum ciúme em judeu? Os judeus lhe vê como pagão. E você também, Assembleia de Deus, que batiza na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são 42 milhões de assembleanos no mundo hoje. Você acha que os judeus têm algum ciúme? Ou vocês, unicistas, ou só Jesus, ou tabernáculos, que prega a mensagem de William Branham, batiza em nome de Jesus Cristo? Vocês acham que provoca ciúme num hebreu, num israelense, num Yehudim, num judeu, batizado em nome de Jesus Cristo? Eu vou lhe dizer a verdade. A única coisa que provocaria ciúme hoje um judeu seria você ser batizado em nome de Yehoshua Mashiach,
porque erro tem Yod, Re, Vav, Re. Aí os judeus iriam arrepiar, né? Peraí, esse nome tem um tetragrama, né? Jesus é pagão, paganismo, né? Cruzada, Santa Inquisição católica, Santa Inquisição protestante, matança, guerras. Mas Yehoshua, que tem um tetragrama, a qual os gregos tirou letras e ficou Yeshua sem tetragrama, a qual os judeus no Talmud arrancou mais letras e ficou Yeshu. Então eu estou pregando uma coisa aqui que pode causar ciúme em judeus. O nome que salva. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome de Adon, o nome de Adon será salvo. Adon, os gregos falam Kyrios, o inglês fala Lord, o português fala Senhor, o hebraico fala Adon. Porém o nome que salva, como está lá em Joel e Atos 2, 21, tem que ter o tetragrama. Se não tem tetragrama, não tem salvação. Yod, Re, Vav, Re. Aí o nome Yehoshua tem. Você entende? Eu estou encerrando esta palavra nesta hora. Né? Andei vendo aí, depois essa polêmica aí que o Leão XIV, o Papa de Roma, fez, anulou o título de corredentora da Virgem Maria. Né? Muitos debates aí, eu vi pastores debatendo com padres, né? Mas não chegam a um denominador comum. Né? Por exemplo, eu vi lá a pergunta, né, que eles não conseguem responder, o padre dá uma rasteira, dribla, né? Os padres dizem assim, Maria é sem pecado. Mas não é nem Maria, é Míria. No hebraico é Míria, não é Maria. Míria. Os padres dizem, ela é sem pecado. Porque eles dizem assim, eles pregam Jesus, eu não prego Jesus, eu prego Yehoshua. Mas eles disseram lá, se Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, se Maria tivesse pecado, então ele já teria se contaminado no útero dela com o pecado, ele já sairia pecador. Aí o padre diz para os pastores, pastor, não consegue sair dessa. Eles dizem, Maria é um dogma, né? Maria é sem pecado, dogma da Virgem Maria. Maria morreu virgem. Maria é sem pecado. Gente, todo mundo que tem um pai terreno, uma mãe terrena, nasceu através do sexo. Portanto, é pecador. Diga-me, como Maria é sem pecado se ela tem um pai terreno e uma mãe terrena? Então, para Maria vir ao mundo, teve que ter o genes do seu pai, né? E o óvulo da sua mãe. E aí é o sexo. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Tem gente que prega que a mãe que Davi era o rei Davi era um filho bastardo. Mas não é isso, não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte. Romanos 4:23, o que é isso? É o pecado original, gente. Qualquer pessoa que nasce através do sexo, das relações sexuais, seja num santo matrimônio, ou seja de adultério, ou de prostituição, de fornicação, nasceu através de sexo, é pecador. Agora me responda. Mashiach, Yehoshua, nasceu através do sexo? Não. Não houve sexo entre Yosef, o carpinteiro, e Míria, a virgem. Também não houve sexo entre Míria, a virgem, e Roach HaKodesh, o Espírito Santo. Foi uma gravidez sem sexo. E então, aí muda tudo. Por quê? Porque o óvulo não era de Maria. Até o William Branham explicou isso. O óvulo não era de Maria e o genes não era de Yosef, o carpinteiro. E de quem era o óvulo e o genes? O óvulo já foi implantado dentro dela, fecundado, sem participação de Yosef, o carpinteiro, e sem participação de Míria. Simplesmente ela disse, como tua serva, cumpre em mim a vontade do meu Salvador. Em outras palavras, eu também sou pecadora. Eu também preciso de um Salvador.
Oh, Criador, então cumpra em mim. Se é eu que fui escolhido, eu autorizo. Aí ela foi engravidada. Roash, Hakodesh, o Espírito Santo, fez sombra sobre ela. Mas ela tinha mãe e pai terreno, Mashiach. E Yehoshua vai ter mãe terrena, porque o ventre de Miriam foi emprestado. Para o óvulo fecundado está ali dentro. Yosef, o carpinteiro, não tem participação. Portanto, Mashiach Yehoshua não tem pai terreno. Por isso que ele é o cordeiro sem pecado. Por não ter pai terreno. Por não vir pela via sexual. Por relações sexuais. Mas vem pelo um casamento. Casamento não, pela uma gravidez virginal. Para quê? Para tirar o pecado do mundo. Porque o primeiro pecado lá no Éden foi sexo. Primeiramente entre Eva e a serpente, né? Da qual Eva foi expulsa do jardim do Éden, grávida do Caim, da serpente. Mas Adão também, Eva primeiro comeu com a serpente, o fruto proibido, depois deu para Adão e Adão comeu o fruto proibido com Eva. Então, ela sai grávida de gêmeo. Abel de Adão e Caim da serpente, o Criador expulsa ela do jardim. E antes de Yosef, o carpinteiro, vir ter com Maria, Roash HaKodesh já tinha estado com Maria e engravidado ela sem sexo. Ela era pecadora. Cumpra-se em mim, a minha alma se alegra. Cumpra-se em mim a vontade de Adonai. Minha alma se alegra em Jeová, meu Salvador. Eu autorizo. Ou seja, ela era uma pecadora que precisava de salvação. Ela autorizou, tanto que no Pentecoste, carregar Mashiach e Yehoshua no ventre, no útero, 9 meses, não levava ela para o céu. Ela teve que ir lá no cenáculo no dia de Pentecoste, em Atos 1, Atos 2, receber Roash HaKodesh, o selo, no seu coração, na sua alma. Ou então ela não seria salva. Você me entende? Mashiach, Yehoshua não tem pai terreno, não. Miriam tinha pai e mãe terreno. Porque o pai de Yehoshua, Mashiach, Roash HaKodesh, é o Espírito Santo. O único Criador e Deus e Pai é Jeová, mas ele é Espírito. E que Espírito é Jeová? Roash HaKodesh, é o Espírito Santo. Então eles ficam ali, os padres vão enrolando, driblando, com seus argumentos, mas aqui está explicado, né? Aqui simplesmente está explicado. Olha aqui, o Criador e Jeová, único Deus e Pai, e seu Filho Yehoshua Mashiach, abençoe esta palavra nesta hora. Amém.